3 a 9 anos estão convidadas a ir para a salinha, amém? De 3 até 9 anos, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Eu quero perguntar aqui, primeiro os obreiros ficam muito espertos aqui agora, Quem é que está nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a mão aqui, só para eu ver. Deixa a mão levantada. Vai um obreiro em você te dar um abraço. Vai um obreiro em você falar com você agora. Vai lá um obreiro da igreja. Os obreiros estão dormindo? Quem é da igreja se levanta e vai lá dar um abraço. Ô, glória. Seja bem-vindo. Você está na casa. Está aqui, irmão, ainda com a mão levantada. Aleluia. Glória a Deus. Diga aí, Júlio. Glória a Deus. Caleb, vê lá se o som tá legal, Caleb, no YouTube, Caleb, por favor. Caleb. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu chego no lugar, irmão, eu quero ser bem recebido. Só que você está na casa do teu pai. E na casa do teu pai, você está à vontade. Na casa do seu pai, você senta no sofá. Na casa do teu pai, você abre a geladeira, não é assim? Você está na casa do seu pai. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz. Toda a igreja aqui reunida. Deixa eu dar alguns avisos importantes para vocês. Antes, nós começarmos aqui o momento da palavra. Alguns avisos muito importantes. Nosso culto de oração, toda terça-feira, 7 horas da noite. Culto de oração, glória, só quem precisa de oração, tá, irmãos? Não é para todo mundo, é só para quem precisa de oração. Deixa eu ver quem precisa de oração aqui, levanta a mão. Então você vai estar aqui, em nome de Jesus, terça-feira, em nome de Jesus. A gente tem um projeto aqui na igreja chamado Maná do Céu. Repete comigo, Maná do Céu. O projeto Maná do Céu é muito simples, Jesus. Só doar 1 quilo hoje, Senhor. O projeto Maná do Céu é muito simples. Quem está passando por um tempo de luta, no final do culto, vem aqui e leva uma cesta básica para sua casa. Quem não está passando por um tempo de luta, traz 1 quilo de alimento no dia do culto. É bem simples esse projeto. Eu já precisei, no tempo de deserto, levar a cesta básica para minha casa. Se você estiver passando um tempo de dificuldade, de lutas, não fique com vergonha. No final do culto, deixa o povo ir embora. Procura aqui o pastor, procura a minha esposa, procura a irmã Juliana. Cadê a irmã Juliana? Fica em pé aqui, irmã Juliana, que está liderando. Cadê o irmão Luiz? Fica em pé, irmão Luiz. Eles estão à frente desse ministério. Se você estiver precisando, você fala com ele. E aí a gente, se for o caso, leva na tua casa. E vai ser uma grande bênção do Senhor, em nome de Jesus. Os nossos cultos aqui na igreja acontecem terça-feira e domingo. Domingo 10 da manhã. E terça-feira, 7 horas domingo, 10 horas da manhã e 18 horas. E nas terças-feiras, culto de oração, às 19 horas. A comissão das mulheres, todas as quintas-feiras também, a partir das 19 horas. Você que tem desejo de crescer espiritualmente no ministério, você é o nosso convidado, uma grande bênção do Senhor também. Nós temos um projeto aqui na igreja chamado Evangelismo nas ruas, e aí é para toda a igreja estar envolvida. O que é o evangelismo na rua? Tem pessoas que Deus ama tanto, que não precisa nem a pessoa entrar na igreja. Tem alguém na tua família que não quer ir na igreja. Aí o que a gente faz? A gente vai para frente da tua casa, e a gente faz um culto lá na rua, na frente da tua casa. E aquela pessoa que tem um coração duro, Deus quebra, e aquela pessoa que não entra na igreja, a igreja vai até ele, e a gente evangeliza a rua inteira, e é uma grande bênção do Senhor. Uma vez por mês, sempre na terceira sexta-feira de cada mês. A gente fez anteontem, aqui no final dessa rua, foi uma bênção do Senhor. E no mês de março, vai ser na frente da tua casa. Da minha, pastor? É, da tua casa. Aí você procura o pastor Alexandre, que está ali, todo bonito, alinhado, de terno e gravata. Você vai passar para ele o endereço, a gente vai fazer o culto na frente da tua casa. Vai ser uma grande bênção do Senhor. Eu fico assim, olhando para os meus irmãos pastores aqui, e eu confesso, irmão, são homens de fé, viu? Porque a gente ainda não tem o ar, mas ele já vem de terno e gravata. Ô, glória! Na hora que tiver o ar, então, irmão, eles vão vir de sobretudo aqui na igreja.
Vai ser uma elegância só. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abra a Bíblia, uma palavra que Deus me deu. Ontem à noite eu compartilhei com a igreja, hoje de manhã. E eu vou trazer essa palavra também para os irmãos à noite. No livro do profeta Jeremias, nós vamos ler o capítulo 18, os 6 primeiros versículos. Jeremias, capítulo 18, do verso de número 1 até o 6. Quem achou, já se coloca de pé. Quem não achou, enquanto você está procurando, você está sentado aí. Eu sei que você não achou ainda. Tem, no começo da Bíblia, tem um livro Profeta Índice. Você vai no Profeta Índice, e aí ele revela para você qual é a página da Bíblia. E se você está com dificuldade de achar o livro, significa que você precisa participar dos cultos de domingo de manhã, que é uma grande bênção do Senhor aqui. Glória a Deus, a igreja toda de pé. Texto conhecido, Jeremias capítulo 18. Antes de fazer a leitura, quero convidar toda a igreja a me acompanhar na oração. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça em reverência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maravilhoso Deus, eterno e bondoso Pai. Nós queremos de tudo quanto o Senhor já fez essa noite, de tudo quanto o Senhor já falou aos nossos corações essa noite. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco mais uma vez, que a tua palavra viva, verdadeira e eficaz não volte vazia, mas que o Senhor cumpra aquilo para o qual o Senhor a designou. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor amarre o valente, toda dispersão, toda movimentação, toda sede, toda vontade de ir ao banheiro, esteja agora cativos, estejamos agora apenas famintos e sedentos pela tua palavra, e em reverência à tua palavra, estejamos agora buscando e recebendo do alto, que a tua palavra, que é a semente, o nosso coração, que é a terra boa, que ela produza 30, 60 e a 100 por um. Que a tua palavra, que é a espada mais cortante de 2 gumes, que penetra na divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas, que discerne pensamentos e intenções do coração, que a gente não saia daqui essa noite da mesma maneira que nós entramos, mas que o Senhor possa exortar, corrigir, que o Senhor possa consolar aqueles que sofrem, que o Senhor possa edificar o caráter de Cristo em nossas vidas. Essa é a nossa oração, para a vergonha do inimigo e para a glória de Deus. Toda a igreja diz amém. Pode sentar, queridos. Jeremias capítulo 18. Me acompanhe na leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18, verso de número 1 em diante. Glória a Deus. Da visão botou ali na tela também. Ó. Aleluia. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: expõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias dizendo agora aqui no versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, verso 5, veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Apenas até o versículo de número 6. Eu estava compartilhando hoje pela manhã que Deus, em sua palavra, Ele usa de toda a simplicidade para que nós possamos entender
aquilo que é o desejo dele para a nossa vida. Você pega, por exemplo, as parábolas. O Senhor Jesus diz que o reino do Senhor é como o homem que saiu a semear e lança a sua semente. E aí ele fala os 4 tipos de solos, para que a gente entenda que a palavra é a semente, que o solo é o coração. A palavra dita de uma maneira simples, para que um pescador entenda, para que uma dona de casa entenda. Ele vai dizer, uma mulher que ao arrumar a sua casa, perde 2 moedas, as 2 dracmas, e procura as suas moedas. Ele fala do pai, a história do filho pródigo, o homem que tinha 2 filhos, o mais moço, pediu a parte da sua herança, e foi dissipar com uma vida dissoluta, de forma clara, de forma simples, em que uma criança entenda, e o mais idoso também entenda. Não é diferente aqui nesse texto. Aqui em Jeremias 18, Deus fala para o profeta Jeremias, vai na casa do oleiro, e lá na casa do oleiro, eu falarei com você. Eu não sei se vocês conseguem compreender, mas essa época, ela estava em um contexto em que o reino de Deus estava dividido, as tribos estavam divididas em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Uma tribo se juntou e completaram 10 tribos, e outra se juntou e completaram 2 tribos. E as pessoas ficaram divididas, e o povo de Deus estava em desobediência. O profeta Jeremias era conhecido como profeta chorão. Por que ele era chorão? Porque ele era medroso? Não. Por que ele era chorão? Porque ele era infantil? Não. Ele era chorão porque ele sabia quem era Deus e ele sabia da desobediência do povo, e aquilo quebrava o coração dele. E então Deus chama Jeremias, profeta do seu reino, e diz, vai à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Mantenha a tua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer os 6 versículos. Aqui no versículo 1, o Senhor veio a Jeremias dizendo, dispõe e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Nesse contexto, Deus, como o Senhor de todas as coisas, como o Criador de todas as coisas, como o artífice maior, ele se coloca na posição de oleiro. E quem era o oleiro? Aquele que fazia os vasos, aquele que pegava o barro, aquele que amassava o barro com os pés, aquele que colocava água sobre o barro para tirar a sujeira, aquele que fazia com suas mãos o desenho desse vaso de honra, ou quebrava esse vaso para tornar ele um vaso de honra. Então, Deus fala a Jeremias que ele é o oleiro e nós somos vasos. É comum no meio dos nossos irmãos mais pentecostais cumprimentar um ao outro dizendo, e aí vaso? Fala vaso, fala vaso. É comum. Por que é vaso? Vaso é aquele que foi moldado pelas mãos do Senhor. Vaso é aquele que foi trabalhado pelas mãos do Senhor. E eu quero que vocês mantenham a Bíblia aberta, e a gente vai trabalhar um pouquinho aqui esse texto. Deus, o oleiro, nós, os vasos, os barros. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, que nós viemos do pó da terra, que ele soprou em nós fôlego de vida. A palavra do Senhor em Eclesiastes diz que nós viemos do pó, e ao pó tornaremos. Paulo fala em 1 Coríntios que, no capítulo 12, que existem 2 tipos de vaso. Vasos de honra e vasos de vergonha, vasos de desonra. E eu quero compartilhar com você sobre como é que Deus trabalha na minha vida e na tua vida. Como é que Deus trabalha em nós sendo o barro, o pó. Em nós, aliás, a nossa maior posição diante de Deus é de joelho aos pés do Senhor. Eu não sei porque algumas pessoas se acham melhores do que as outras, se nós somos o pó da terra, e ao pó tornaremos. Nós somos pessoas que têm um tempo limitado aqui na terra, e Deus quer trabalhar em nós. Aliás, Deus primeiro trabalha em nós, para depois Deus trabalhar por nós. Eu não sei se você sabe, ou se você veio aqui, pastor, eu estou vindo aqui essa noite porque eu quero que Deus trabalhe para mim. Deus trabalha, irmão. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Deus trabalha.
Mas primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar por você. Então, o Deus, o oleiro, nós, os vasos, estamos agora sendo trabalhados pelas mãos do Senhor. E eu não sei se vocês conhecem o processo fabril de um vaso. Eu nunca fui na minha vida numa olaria, nunca fui. Se eu tiver o privilégio de um dia ir numa olaria, que é os lugares que fabricam os vasos. Eu já fui na minha infância num local chamado Cerâmica, que é onde fabrica tijolos. Quem conhece esses locais? Quem já viu esse local? Como é que funciona a cerâmica? Existem as porções de barro, normalmente aquele barro vermelho, irmão Luiz, aquele barro vermelho, que ele é retirado de um local para ser primeiro trabalhado. E aí esse trabalho coloca água nesse barro, um barro endurecido ainda, mas com liga. Coloca água nesse barro para que ele amoleça. Não é diferente do trabalho do oleiro na minha vida e na tua vida. A minha Bíblia diz que as águas representam o Espírito Santo de Deus. E se o meu coração houver qualquer tipo de dureza, as águas do Espírito vão quebrantar e me tornar sensível ao Senhor. Uma vez sensível ao Senhor, o meu coração pode ser trabalhado pelo Senhor. A minha vida pode ser lapidada e moldada pelo Senhor. O meu coração, ele pode ser transformado pelo Senhor. Só que no meio desse barro, muitas vezes, existem impurezas, existem pedras. E não dá para fazer um vaso bonito com pedra dentro do barro. A palavra do Senhor diz que os corações de pedra, Deus substitui por um coração de carne. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é como um martelo que quebra as pedras. Então, se dentro desse barro que somos nós, diante do Senhor, que é o oleiro, houver qualquer tipo de dureza, o próprio Deus, eu não sei se vocês estão compreendendo, e eu vou daqui a pouco dar algumas ilustrações ou algumas aplicações para que você entenda. Eu estou falando de barro, eu estou falando de pedra, eu estou falando de água, eu estou falando de um artista que é o oleiro, e eu estou falando de vaso. O oleiro, Deus, o barro, nós, a pedra, a dureza dos nossos corações, a água, a ação do Espírito que vem trabalhar nas nossas vidas. E aí Deus continua a conversa com Jeremias, com a tua Bíblia aberta, no versículo de número 4, diz assim na minha Bíblia: como um vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão, tornou a fazer outro vaso, segundo como bem lhe pareceu. Muitas vezes na nossa vida, ela não está agradando a Deus. Muitas vezes o meu casamento não está honrando e agradando o nome do Senhor. Muitas vezes a minha vida financeira, eu não estou sendo íntegro nas minhas relações comerciais. Muitas vezes na criação dos meus filhos, eu não estou sendo um pai exemplar. Muitas vezes na igreja, eu não estou cumprindo o ministério que Deus deseja que eu cumpra. Muitas vezes eu estou muito mais para falar do que para fazer. E aí a Bíblia diz que o Senhor pega, no versículo 4, esse barro que está estragado. Na minha Bíblia fala que está estragado, irmão. Eu não sei como é que está na tua Bíblia aí, mas na minha versão diz que esse barro está estragado. E o oleiro torna a fazer novamente outro vaso. E como é que Deus faz para fazer outro vaso? Ele quebra o vaso. Irmão, eu não sei quantos de vocês já experimentaram ser quebrados pelo Senhor. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram ser amassado pelo Senhor. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram ser triturado nas mãos do Senhor. Mas se a nossa vida estiver rachada, se a nossa vida estiver trincada, se houver pedras nos nossos corações, se houver lama misturado com esse vaso, com esse barro, é bem provável que Deus vai quebrar e amassar esse vaso. E por incrível que pareça, isso é manifestação do amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que há dois tipos de vaso: aqueles que são de honra e aqueles que são de desonra. E se a minha vida não está glorificando ao Senhor, se a tua vida não está glorificando ao Senhor, Ele vai derramar a água para amolecer esse vaso.
Ele vai colocar na prensa, para que esse vaso comece a ter liga. Tem pessoas que não querem ter liga umas com as outras. Aí Deus coloca na prensa e derrama água para que a gente comece a ter liga de novo. E aí a gente sai da prensa e às vezes ainda tem pedra nesse barro. E aí Deus pega esse vaso e tira as pedras. E muitas vezes não é confortável, não é agradável. Deixa eu dar exemplos para vocês entenderem. Pastor, está falando muita analogia, pastor. Então tá bom. Deixa eu falar para vocês. Às vezes a prensa é um desemprego. Às vezes, a prensa é uma enfermidade. Às vezes, ser amassado é passar uma luta no seu casamento. Às vezes, ser amassado é ter a ausência de pessoas para quem a gente possa compartilhar uma luta. Às vezes, ser amassado é tentar caminhar sozinho na caminhada espiritual. Às vezes, amassado é que a gente não está mais suportando. Só que eu aprendi uma coisa na minha caminhada com o Senhor. Quando as minhas forças se acabam, quando os recursos se esgotam, quando não tem mais saída, é a hora de Deus começar a trabalhar na minha vida e na tua vida. Então, quando as tuas forças acabarem, quando não tiver mais saída, quando você perceber que não tem amigos, não tem dinheiro, não tem nada, Deus vai começar a fazer um vaso novo na tua vida. E por incrível que pareça, é o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E você pode dizer assim: pastor, mas a minha vida não está agradável ao Senhor. Talvez você diga assim: pastor, eu tropecei, e eu estava frio, meio afastado, frustrado, pastor, frustrado com pessoas, frustrado com instituições, frustrado e machucado por relacionamentos. Deixa eu te contar um segredo: você nunca vai se frustrar com o Senhor, você nunca vai se frustrar com Deus, porque Deus trabalha para aquele que neles confia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não muda. A palavra do Senhor em Malaquias, ele diz assim: eu sou Deus e não mudo. Você jamais vai se frustrar com Deus. E talvez você diga assim: pastor, mas eu estou no erro, pastor, eu estou frio, pastor, eu estou distante, pastor, eu pequei e me afastei do primeiro amor. Deixa eu te contar uma história rápida que você conhece. A história de Davi, que Deus pega, tira ele de trás das malhadas e coloca ele no trono de Israel, sem nenhum tipo de possibilidade daquele menino se tornar rei. Deus transforma, derrama o óleo, faz ele vencer a vitória contra Golias e coloca ele assentado no trono de Israel. E quando ele está sentado no trono de Israel, onde ele deveria estar na guerra, onde Davi está? No terraço do seu palácio. Ele deveria estar na guerra, mas ele está sentado no terraço do seu palácio. E do terraço do palácio, ele vê uma mulher linda, formosa. A Bíblia diz que ela era formosa, uma mulher bonita, chamada Batseba. Davi manda o seu servo chamar aquela mulher. E aí ele chega até Davi. Vocês conhecem a história? Davi se deita com aquela mulher, e aquela mulher engravida. Aquela mulher se torna de Davi. E aquela mulher era casada, então Davi comete adultério. Davi tem uma estratégia humana. Chama o marido dela, Urias, manda ele sair da guerra e coloca ele na casa dele. Por quê? Porque ele se deita com a mulher dele e o filho é dele. Naquela época não existia exame de DNA. Vai ser o filho de Urias. Só que o que acontece? O plano de Davi é um plano humano. E o plano de Deus, que é soberano, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo contempla, que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso, tem outro plano. Davi manda chamar Urias da frente da batalha, e Urias volta. E aí Davi diz: olha, volte para sua casa, descanse, deite com sua mulher. Urias não entra na casa dele. Urias diz: como eu posso? A minha nação está em guerra. Eu não posso voltar para minha casa e ter nenhum tipo de alegria enquanto o meu país, o meu rei, o meu reino estiver em guerra. Davi percebe que o plano dele dá errado. Davi manda uma carta, Davi faz uma carta. Escreve uma carta para um dos seus generais chamado Joabe. E na carta tem escrito assim: coloca Urias na frente da batalha, no local onde não tenha soldados para que ele se defenda. Urias, que era um dos valentes de Davi, homem que amava Davi, homem fiel a Davi, homem que servia ao Senhor, homem que foi buscar a água para trazer para Davi. Coloca ele na frente da batalha até que ele morra. Urias pega a carta
que não sabia que era a sentença de morte dele, e leva para Joabe, e chega lá e entrega ao general. O general pega aquela carta e lê, e coloca Urias na frente da batalha. Vocês conhecem a história? Urias morre, e Davi casa-se com Batseba, aquela criança que estava no ventre, não nasce, morre, e o juízo de Deus começa sobre a vida de Davi. Tudo começa a dar errado na vida de Davi, porque não há como estar em desobediência a Deus e as coisas darem certo na nossa vida. Davi começa a ver tudo dando errado na vida dele. Davi começa a faltar paz no coração de Davi. Davi não dorme direito, Davi não tem mais alegria. Ele tinha um trono, ele tinha um palácio, ele tinha servos, ele tinha concubinas, ele tinha esposa, mas faltava paz, faltava alegria, faltava a presença de Deus na vida dele. E tudo começa a dar errado. Os filhos de Davi começam a se levantar contra ele. Absalão quer dividir o reino e quer matar ele. Só que Davi, a Bíblia diz no Salmo 51, que Davi se quebranta, que Davi se arrepende, que Davi jejua, que Davi chora, e ele vai dizer que os meus ossos secaram, e aquilo sobe às narinas do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é Deus de segundas chances. Deus é um Deus que não despreza os que são seus. Aquele homem assassino, adúltero, traidor, se quebranta nas mãos do Senhor, porque o vaso estava sendo quebrado, o vaso estava sendo amassado, o vaso estava sendo lapidado, o vaso estava sendo colocado na fornalha, o vaso estava sendo trabalhado, o vaso estava sendo tratado. E aí Davi encontra o caminho da volta. E quando Davi encontra o caminho da volta, ele percebe que Deus não desistiu dele, mesmo ele sendo falho. Que Deus não desistiu dele, mesmo ele pecando. Que Deus não desistiu dele, mesmo ele se afastando do plano do Senhor na vida dele. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. O Salmo 23, no versículo 5, diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor correrão atrás de mim, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, você só não foi destruído ainda, porque essa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram. A palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 3, diz que as causas de nós não sermos destruídos é que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu não sei em que etapa, em que processo, em que estágio anda a tua vida espiritual. Eu não sei se tem pedra no teu coração. Eu não sei se o barro está com sujeira. Eu não sei se a água já está sendo derramada para amolecer e gerar liga. Eu não sei se você já passou por esse processo e agora você está no fogo para fortalecer esse vaso, para ser lapidado, curado, transformado, trabalhado pelo Senhor. Eu não só sei de uma coisa, que o plano de Deus vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. O barro é retirado. Nós éramos filhos das trevas. E nós fomos retirados das trevas. Meus pés estavam no lamaçal e Deus colocou os meus pés sobre a rocha. O barro foi retirado e foi colocado no lugar santo. Depois desse barro, Deus começa a trabalhar. Romanos capítulo 8, versículo 30. Primeiro ele justifica pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Depois ele regenera. Agora nós estamos no processo de santificação. E vai chegar um dia que nós estaremos no processo de glorificação, nos céus, na presença do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo lapidados. E muitas vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Muitas vezes a tua vontade não é a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28. Vocês conhecem o texto. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Não é para o bem de todo mundo não, viu? É para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com o seu propósito. Às vezes eu vejo ímpios dizendo assim, todas as coisas cooperam. Ele esquece do restante do texto.
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui tem um povo que ama a Deus. Deixa eu ver o povo que ama ao Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida, mas isso está cooperando para o teu bem. Sabe como diz os meus irmãos mais pentecostais? O que faço agora tu não sabes, tu entenderás depois. As portas que se fecham, o que faço agora tu não sabes, tu entenderás depois. A enfermidade no nosso corpo, o que faço agora tu não sabes, tu entenderás depois. As rupturas da nossa vida, o que faço agora tu não sabes, tu entenderás depois. Deixa eu voltar para o texto, senão eu me empolgo aqui. Versículo 5. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Versículo 5 diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro da casa de Israel. Deus está dizendo o seguinte: se o oleiro pega o barro e amassa, quando o vaso não está perfeito, Deus também pega o vaso que ainda não está perfeito e ele amassa de novo. Mas pastor, já amassou tanto a minha vida, é porque ainda não está preparado. Hoje pela manhã meu irmão Alexandre disse assim: as promessas de Deus já estão liberadas, as colheitas de Deus já estão liberadas, os milagres de Deus já estão liberados. Eu só não sei se eu estou preparado para recebê-los. Eu só não sei se eu estou preparado para viver cada um deles. Deixa eu te falar uma coisa: a salvação da tua família já está liberada. A cura na tua casa já está liberada. As portas na tua vida já estão abertas. Eu só não sei se você já está preparado e preparada para entrar por essas portas que o Senhor abre. Eu não sei se eu estou preparado para viver o novo tempo do Senhor na minha vida. No versículo 6, não poderei fazer eu como fez o oleiro, ó casa de Israel. Eis que como o barro, não é mais o vaso aqui, viu irmão? Porque quando Deus amassa, o vaso se transforma em barro. Quando Deus amassa, quem é vaso do Senhor, dá amém aqui. Talvez esse hoje esteja sendo barro. Talvez eu esteja sendo barro. Como assim, pastor? O vaso é quando ele está pronto. Ele está agora lapidado. Ele está modelado. Ele está agora preparado. Enquanto ele não estiver preparado, ele ainda é barro. Mas pastor, já está aqui a minha vida. Não, irmão. O barro ele amassa de novo, e ele prova do amor de Deus de novo, e ele prova da esperança do Senhor de novo, e ele se enche de fé de novo, e ele se santifica de novo. Ah, mas eu já tenho experiência no Evangelho. Não, irmão, não é de experiência no Evangelho que eu estou falando, é de relacionamento com Deus, é de comunhão com o Espírito Santo, é de vida para agradar ao Senhor. Quem corre e foge do pecado, como José, é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Agora, o Deus que derrama água, o Deus que tira as pedras, o Deus que tira da lama, o Deus que forma com as mãos, por dentro e por fora. Por dentro, já viram um vaso? Por dentro e por fora. O Deus que prepara, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Sabe o que ele faz quando esse vaso está pronto? Não sabe? Ele leva para o forno, irmão. Oh, glória a Jesus. Mas pastor, na hora que está pronto, na hora que está pronto e o vaso está ali preparado, agora é hora de levar para o forno. Mas pastor, o forno queima. Não, a palavra do Senhor diz que as águas não me submergirão e as chamas não arderão em mim. Mas pastor, fogo é lugar de sofrimento. Não é não, fogo é lugar de livramento. Mas pastor, fogo é lugar de dor. Não, fogo é para experimentar do quarto homem andando com a gente naquela fornalha. Mas pastor, o fogo queima, só queima quem não é servo, porque quem é servo nem cheiro de fumaça sai quando ele sair da fornalha. Então se prepara, porque quando a gente for para o forno, e por que o vaso vai para o forno, pastor? Porque enquanto ele não for para o forno, ele está mole.
Enquanto ele não for para o forno, ele não está preparado. Enquanto ele não for para o forno, o caráter dele não foi transformado. Enquanto ele não for para o forno, ele ainda não crê de todo o seu coração. Enquanto ele não for para o forno, as lutinhas abalam a sua fé. Enquanto ele não for para o forno, ele coloca em dúvida se Deus é Deus. Mas depois que ele passa pelo forno, oh glória a Deus, ele é trabalhado, ele é sarado, ele é liberto, as tentações não colocam mais na vida dele, não desanima mais, ele agora está fortalecido na força do Senhor. Forno e fornalha é lugar de amadurecimento espiritual. Forno e fornalha é o lugar onde os recursos se acabam, mas o Jeová Jireh provê todas as coisas. Fogo é lugar aonde Nabucodonosor se levanta, mas não consegue destruir, porque ele é separado e ela é separada pelo Senhor. Deixa eu te contar um segredo. Deus não desiste. Não tem coração de pedra que Deus não quebre. Não tem casamento que Deus não restaure. Não tem pessoa em pecado que Deus não perdoe. Não tem jovem aprisionado pela bebida e pelas drogas que Deus não transforme. Não tem homem teimoso que Deus não quebre. Eu sei de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam debaixo do seu propósito. A pergunta que eu te faço hoje é: você está nas mãos do Senhor? Você está nas mãos do Senhor? É o melhor lugar para estar, irmãos. É nas mãos do Senhor. A pergunta que eu te faço hoje é: você quer ser trabalhado, ser trabalhada pelo Senhor? Você quer ser lapidado, ser lapidada pelo Senhor? Você quer que Ele tire as impurezas? Você quer que Ele tire as pedras? Você quer que Ele limpe da lama? Você quer que Ele derrame as águas do Espírito? Você quer que Ele modele a tua vida para o louvor da glória dEle? Você está preparado para entrar na fornalha? Você está preparado para viver grandes coisas do Senhor na tua vida? Deixa eu te contar um segredo. Eu conheço um Deus que traz à existência coisas que não existem. Eu conheço um Deus que basta uma palavra. Fala assim, uma palavra. Irmãos, basta uma palavra. Salmo 107, versículo 20. Se Ele liberar uma palavra, toda a tua casa se rende a Cristo. Se Ele liberar uma palavra, todas as portas que estão fechadas se abrem. Uma palavra. Se Ele liberar uma palavra, aquilo que você chora, clama e pede a Ele por anos, Ele faz acontecer assim, ó. Uma palavra. Uma palavra. E a igreja começa a se transformar. Uma palavra do Senhor e os corações começam a se render. Uma palavra do Senhor e a restauração no casamento. Uma palavra e a provisão de Deus chega. Esse é o Deus que quer se apresentar a nós essa noite. Esse é o Deus oleiro. Aqui estamos nós, barros, sendo transformados em vasos, depois sendo colocados no forno. Um Deus que forma, um Deus que quebra, um Deus que refaz. A minha pergunta é: você quer? Porque Deus disse para Jeremias assim: Jeremias, vai para a casa do oleiro, porque eu quero conversar contigo lá, Jeremias. A casa do oleiro é a igreja do Senhor. Posso ouvir um amém? A casa do oleiro é a igreja do Senhor. E na igreja do Senhor Ele trabalha na minha vida e na tua vida. Na igreja Ele nos enche de fé e de esperança. Na igreja Ele perdoa os nossos pecados.
Na igreja Ele levanta os que estão caídos. Na igreja Ele liberta os que estão encarcerados. Na igreja Ele transforma os que estão aprisionados. Na igreja Ele dá vista àqueles que estão com escamas dos olhos. A igreja é o lugar de transformação do Senhor. Então Deus disse a Jeremias: vai para a igreja, Jeremias, porque lá eu vou falar com você, lá eu vou te amassar, lá eu vou te quebrar, lá eu vou te formar de novo, lá eu vou te modelar, mas de lá vai sair um homem cheio do poder de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus. E se prepara, porque aquele que Deus trabalha, a vida dele nunca mais é a mesma. Esquecendo do 1 Coríntios 5,17. As coisas velhas e tudo se faz na nossa vida. É na igreja. Você quer se encher de fé, irmão? Deixa eu ouvir um amém. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra. É aqui que Deus enche de fé. É aqui que Deus renova, é aqui que Deus cura, é aqui que Deus entrega promessas. Então não se afaste da casa do oleiro. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Quero chamar os meus irmãos do louvor para me ajudar. Eu não sei se você vai ter coragem de cantar esse louvor que nós vamos cantar. Não sei se você vai ter coragem de cantar. Porque nesse louvor, nós vamos pedir ao Senhor para quebrar a nossa vida. Quebrar. Mas pastor, eu já estou quebradinho aqui, pastor. A gente estava no evangelismo sexta-feira, e aí a gente foi tirar uma foto. Cadê meu irmão Josuel? Está lá atrás. E aí Josuel não deu um sorriso para a foto, viu, Jô do Monte? Aí eu disse assim: Josuel, dá um sorriso, Josuel. Aí ele disse assim para mim, e ele fica sério lá, né? Não dá um sorriso por 10 conto, não. Aí eu disse para ele assim: vai dar um sorriso quando Deus começar a quebrar esse coração. Aí ele disse assim para mim: pastor, só se for para tirar de pá, porque já está todo quebrado esse coração. Deus não despreza um coração contrito. Deus não rejeita um coração humilde. E no devido tempo, Ele vai exaltar. Deus abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Vou te fazer um convite. Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Deixa eu orar por você essa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite. Eu não sei se esse vaso está rachado, está trincado. Eu não sei se tem pedra, se tem areia. Eu não sei se tem lama. Eu sei de uma coisa. Que esse vaso vai sair daqui transformado pelo Senhor. Eu sei de uma coisa, que Deus não abre mão de você. Ele não vai abrir mão da tua vida. Porque todos aqueles que são dele, foi Deus que deu a ele. E nenhum deles se perderá, diz Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se tem dureza no teu coração, e se tem, as águas do Espírito vão amolecer essa noite. Eu não sei se você está na prensa, eu não sei se você está na fornalha. Eu só sei de uma coisa: Deus ama demais a tua vida. Porque se você está aqui essa noite, é porque Deus te trouxe para moldar o teu interior. Ele quer você. Ele quer você vivendo a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Eu sei de uma coisa, pastor, está difícil. Não vem provações que você não possa suportar. Antes, com as lutas, Deus enviará o seu escape. Cada palavra que foi liberada aqui nesse altar, eu quero que você receba no teu coração. Eu quero que você tome posse de cada uma delas. Eu quero que você saiba que você foi criado por Ele, que você é dele e para a glória dele. Eu quero que você saiba de uma coisa: Ele é o oleiro e você é o vaso. Ele é o Senhor e você é o servo. Ele é o Criador e você é a criatura. Ele é que te trouxe aqui e é Ele quem está falando com você. Eu só sei de uma coisa: você não vai ser mais a mesma pessoa depois dessa noite. Fecha os olhos, curva a tua cabeça, não olha para ninguém. Tenha agora uma intimidade com o Senhor. Peça para Ele quebrar a tua vida.
Peça para Ele te fazer de novo. Peça para Ele começar de novo na tua vida. Aleluias. Adore. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Vaso novo, eu quero ser, Senhor amado, cante, como um vaso nas mãos do quebra, Senhor, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, tu és oleiro, e eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glorifique ao Senhor aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és o oleiro e eu sou o barro. Nunca esqueça disso. Às vezes a gente quer querer ser mais do que o que a gente deve ser, mas o nosso lugar é de barro nas mãos do oleiro. Eu quero abençoar a tua vida. Quero pedir ao Senhor que te livre do mal. Quero pedir ao Senhor que abençoe a tua casa e a tua família. Quero pedir ao Senhor que guarde a tua saída e guarde a tua entrada, guarde o teu deitar e guarde o teu levantar. Que praga alguma chegue à tua casa, que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, e que você não seja atingido. Quero pedir ao Senhor que o teu coração aqueça como no primeiro amor. Quero pedir ao Senhor essa noite que perdoe pecados e que te faça um vaso novo essa noite. E se tem alguém aqui essa noite que ainda não se rendeu ao Senhor, ou que estava afastado do Senhor, eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu quero que toda a igreja coloque a mão no seu coração, e eu quero que todos repitam essa oração comigo. Fala assim: Senhor meu Deus, o Senhor falou comigo essa noite, e eu te peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome
no livro da vida. Eu volto para a tua presença, de onde eu nunca deveria ter saído. Me ajuda, Senhor, a permanecer até o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja. Me ajuda a ser lapidado pelas tuas mãos. Aleluia. Se você pudesse colocar de pé, eu quero orar pela tua vida. Que o amor de Deus, que a graça do Filho, coloca as mãos na posição de receber aí, como quem recebe um presente do Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar. E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. E agindo Deus, quem impedirá? Ele é o meu Senhor, é o teu Senhor. Ele é o meu pastor e o teu pastor, e nada nos faltará. Que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não seja atingido. Que você seja liberto de todo o passado. Que você viva os livramentos do Senhor essa semana. Que você não sofra assalto, acidente, confusão e nem gritaria. Que Deus te livre de todo o mal. Que não falte o pão na tua mesa, e que não falte a paz na tua casa, a paz que excede todo o entendimento. Ser fortalecido na força do Senhor. Recebe a alegria do alto, recebe a esperança que vem dos céus. Como servo do Senhor eu te peço, Pai, me abençoa. Abençoa o teu povo para uma semana de milagres, para uma semana de respostas, para uma semana de maravilhas, no amor do teu próprio nome, Senhor, na graça do teu Filho Jesus Cristo e nas ricas consolações do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda a igreja diz amém, amém e amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Não sai correndo não. Cumprimenta alguém que está do teu lado, uns 2, 3, 4. Libera uma